eu achei que valia a pena nós conversarmos no nosso último colóquio a respeito de um tema que, debaixo de certo ponto de vista, é o tema dos temas. É Nossa Senhora de Fátima, sua aparição, suas comunicações e fazermos alguns comentários colaterais. Nós devemos notar que a primeira em Fátima, a primeira manifestação do interesse e da bondade de Nossa Senhora e do desvelo de Nossa Senhora pelo gênero humano, especialmente pela Igreja Católica, se deu com uma extraordinária manifestação de beleza. E enquanto o mundo se preparava para entrar na Quarta Revolução, essa extraordinária manifestação de beleza se apresenta como um último chamado, uma última clarinada, um último brado materno. Meu filho, não sejas tão louco, não te atires por lá. A beleza tem outros rumos, tem outro sentido. Vou lhe apresentar um figurino disso. Esse é um dos sentidos da aparição do anjo. As palavras que o anjo disse para os 3 pequenos pastores são como que autônomas deste sentido. Ele fala aí outras coisas que veremos daqui a pouco. Mas, de qualquer maneira, esta beleza com que ele aparece é uma espécie de protesto mudo e de convite. Beleza é por aqui, é nesta escola, é nesta linha. Abandonai as hediondezas da loucura. Com essas não se vai. Parte primeira, aparições do anjo de Portugal. Antes das aparições de Nossa Senhora, Lúcia, Francisco e Jacinta tiveram 3 visões do anjo de Portugal ou da paz. Por que um anjo? Porque sempre Deus é o Senhor Supremo. Rex regum est dominus dominantium. Rei dos reis e dominador dos que possuem qualquer forma de domínio. Ele está acima de todos. E por causa disso, em grande número de manifestações do céu, ele aparece não falando diretamente, não tratando diretamente, mas mandando falar ou tratar por meio de emissários dele. Emissários altíssimos, são anjos, superiores aos mais altos homens, a perder de vista, mas infinitamente abaixo do trono de Deus, com o qual ninguém tem comparação. E nós notamos esse princípio nas aparições de Fátima. Aparece primeiro um anjo que é tal que, se nós o víssemos assim, poderíamos, à primeira vista, talvez, imaginar que é o próprio Deus. Não era, e ele diz claramente que se tratava de um anjo. Bem, depois de aparecer 3 vezes o anjo, vem Nossa Senhora, Regina Angelorum, rainha de todos os anjos, superiores a eles sem conta, porque ela é mãe de Deus. Mas, apesar de tudo, ela não é Deus. No fim, de um modo maravilhoso, alguma coisa do próprio Deus aparece. É a hierarquia que nos deve ser tão cara. A hierarquia de todas as criaturas que se desdobra a partir da supremacia, da majestade suprema daquele que é tudo. É a ordem hierárquica do universo. E se manifesta nestas aparições ordenadas de Fátima. E que me compraz acentuar o Senhor, porque nos ajuda a amar esta ordenação que faz com que, precisamente, nas lutas desta terra, nossa luta pode definir-se, em boa medida, nessas palavras. É a luta da ordem contra a desordem, da hierarquia contra a revolução, do bem contra o mal, de Deus contra aquele que se revoltou contra Deus. Esse que não queria
que houvesse seres superiores a ele, Satanás. Então vamos ver como essa primeira manifestação de pulcritude e de beleza na primeira clarinada dessa série de graças que o mundo decadente e que decaiu até onde decaiu agora estava. Primeira aparição do anjo. A primeira aparição do anjo deu-se na primavera ou no verão de 1916, numa loca ou gruta do Outeiro do Cabeço, perto de Aljustrel, e desenrolou-se da seguinte maneira, conforme narra a irmã Lúcia. Alguns momentos havia que jogávamos, e eis que um vento forte sacode as árvores e faz-nos levantar a vista para ver o que se passava, pois o dia era sereno. Então, começamos a ver a alguma distância, sobre as árvores que se estendiam em direção ao nascente, uma luz mais branca que a neve, com a forma de um jovem transparente, mais brilhante que um cristal atravessado pelos raios do sol. À medida que se aproximava, íamos-lhes distinguindo as feições. Um jovem, dos seus 14 a 15 anos, de uma grande beleza. Estávamos surpreendidos e meio absortos. Não dizíamos palavra. Ao chegar junto a nós, disse: Não temais, sou o anjo da paz, orai comigo. E ajoelhando em terra, curvou a fronte até o chão. Levados por um movimento sobrenatural, imitamo-lo e repetimos as palavras que lhe ouvimos pronunciar. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e vos não amam. Depois de repetir isto 3 vezes, ergueu-se e disse: Orai assim. Os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz das vossas súplicas. E desapareceu. A atmosfera sobrenatural que nos envolveu era tão intensa que quase não nos dávamos conta da própria existência por um grande espaço de tempo, permanecendo na posição em que nos tinha deixado, repetindo sempre a mesma oração. A presença de Deus sentia-se tão intensa e tão íntima que nem mesmo entre nós nos atrevíamos a falar. No dia seguinte, sentimos o espírito ainda envolvido por essa atmosfera que só muito lentamente foi desaparecendo. Nesta aparição, nenhum pensou em falar, nem em recomendar o segredo. Ela de si o impôs. Era tão íntima que não era fácil pronunciar sobre ela a menor palavra. Fez-nos talvez também maior impressão por ser a primeira assim manifesta. Vocês estão vendo a beleza de tudo. As 3 criancinhas num prado. Então, nos diz aí, julgávamos. Julgávamos uma expressão daquela zona para indicar que brincavam. São jogos infantis. Eles brincavam quando o vento soprou. O vento soprou e elas levantaram a cabeça para ver o que era. E, ao ver a cabeça, ao levantar a cabeça, um certo núcleo luminoso começou a desaparecer no fundo do horizonte. E foi ficando mais perto, de maneira tal que, em determinado momento, puderam ver que aquilo tinha uma forma humana. Tinha a forma humana de um jovem, e de um jovem de uma extraordinária formosura. Não feito de carne, não feito de osso, parecia feito de uma matéria que se diria quase matéria sobrenatural.
A descrição está muito bem feita. Era como se ele fosse de cristal. Posso imaginar uma mais adequada descrição de um anjo do que imaginá-lo de cristal, puro como cristal, leve como cristal, encantador como cristal, mas essencialmente transparente, de maneira tal que é como cristal, feito para se ver além dele. O anjo é um cristal, uma lupa para se ver mais de perto a Deus. Para se ter uma melhor ideia de Deus. Mas isso em que expressões de beleza. E, na realidade, a irmã Lúcia conclui que a presença de Deus não apareceu, mas ele deixou sentir sua presença. A simples presença de Deus naquelas crianças, entretanto, muito criancinhas e, portanto, ignorantes de tudo quanto é um pouco mais desenvolvido de nossa religião, produziu um tal efeito nas crianças que elas, primeiro, compreenderam que era para não falar com ninguém, se bem que a aparição não lhes recomendou o segredo. Não recomendou, mas fez muito mais do que recomendar. Impôs, de algum modo, sim. Elas não conseguiriam falar, porque a presença de Deus estava de tal maneira ainda matando suas almas que elas entendiam que sobre essa presença não se fala com ninguém. Mas ainda o que está dado a entender é que se sobre isto falaram uns com os outros, das três crianças, falaram muito pouquinho. A voz do silêncio era o melhor comentário para aquilo que se tinha passado. Mas era o primeiro fulgor do que? Contra a revolução da feiura, do hediondo, do pecado, a contra-revolução da castidade. É contra a revolução da pureza. É contra a revolução de tudo que é transparente para Deus, é através do que a luz de Deus se comunica aos outros homens. Haverá uma coisa mais bela, mais convidativa, do que para isto, para formar no espírito num sentido contrário à revolução porque estamos presenciando atualmente, a revolução cultural. Segunda aparição do anjo. A segunda aparição deu-se no verão de 1916. Assim narra a irmã Lúcia o que o anjo lhes disse. Que fazeis? Orai, orai muito. Os corações santíssimos de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. Mas na segunda aparição está dito, é belíssimo. Mas tem de prestar atenção. Primeiro, Deus vos ama de modo especial. Ele vos ama de modo especial e por isso tem as vistas com olhares de misericórdia, sobretudo sobre vós. Disso lhe faz compreender o começo das palavras do anjo. Não temais. É que os anjos eram tão esplêndidos, esse anjo é tão esplêndido, a natureza angélica é tão esplêndida, que quando o anjo Gabriel apareceu a Nossa Senhora e falou a ela que era ela teve uma reação pela qual o anjo diz, não temas, ó Maria. Quer dizer, procurou dissuadi-la, a ela em que tudo não é, senão perfeição, procurou dissuadi-la do temor. Tal a grandeza e o esplendor do anjo. E aí ele disse quem ele era e qual era a mensagem de que ele estava encarregado. Aqui também ainda apareceu, as que estão vendo, que as crianças não ficaram propriamente amedrontadas, mas ficaram imponentizadas, por assim dizer. A imponência do anjo, o esplendor do anjo, os fez sentirem-se pequeninos. Sem ficarem humilhados, ficaram humildificados. A humildade os encheu.
o recolhimento abateu neles a natural distração e superficialidade da infância. E o anjo fala a respeito de várias coisas. Deus quer isto, quer aquilo, quer aquilo outro. É o preço que Deus pede. Ele começou dizendo tudo quanto dá. Mas depois ele diz, mas eu peço algo. Pede o quê? Em última análise, é a cruz. O dia inteiro estarem pensando nessa mensagem, estarem pensando nos pecados dos homens que levaram, tornaram necessária essa reparação, quanto Deus é ofendido, etc., etc. Portanto, no valor que tem todo o ato de reparação que uma pessoa pode oferecer. E ele deixa bem claro um ponto que causa surpresa, mas que tem um sentido psicológico profundo. Ele mostra os anjos, né, os meninos, que eles têm na reparação um papel profundo. Tem muito que ajudar para reparar. Mas é porque eles são muito bons? É porque eles têm grandes qualidades? Dizia que o anjo teme a megalice deles. É Deus que, através do anjo, conhecendo a fraqueza humana, sabe quanto o homem é sujeito a toda forma de megalomania. E por causa disso, pastor eterno e vigilante se lembra de dizer as coisas de maneira a evitar os delírios da mente do homem nascido no pecado original. E então deixa bem claro que Deus tem os olhos voltados sobre eles, mas por desígnios de misericórdia. É por bondade de Deus. Não dá como razão que eles são muito puros. Não dá como razão que eles são muito piedosos. Não dá como razão que eles guardaram a inocência. Não, é porque Deus é bom que olhou para eles. As outras razões existirão. E a gente vê que existem, que é evidente que Deus amou a pureza deles, que Deus amou a inocência, que amou neles tudo quanto é patente que amou. Mas não quis dizer isso a eles. Disse a eles que é da bondade de Deus, que nos convida muito mais a amá-lo do que toda a glorificação de nossa bondade. Com efeito, se eu dissesse, Deus é bom por mim, para mim, porque eu fiz muito por ele, suposto que eu tivesse feito muito, eu estaria dizendo, eu comecei por ser, nas relações Deus-eu, o bom. Eu fiz muita coisa. Agora, Deus, como é bom, me agradeceu a mim e me ficou querendo bem. O benfeitor inicial fui eu. E aí seriam as relações com ele. É um absurdo. O benfeitor inicial é sempre Deus. E nós somos uma consequência. Nós somos um ressoar daquilo. E isto fica dito muito ligeiramente, mas fica patente nesse diálogo, nessa dialogação. Depois vem, então, a Lúcia, se não me engano é ela, faz a pergunta, mas como é que nós havemos de fazer sacrifício? A resposta é, de todos os modos. É possível que, ouvindo essas expressões, é possível que os senhores também se tenham perguntado, mas como é que nós havemos de nos sacrificar? Eu, fazendo eco, como todo fiel deve fazer, fazendo eco à voz do anjo, dizia de todos os modos. Bem, onde eu quero chegar no momento é essa ideia de que a reparação, sendo muita, pode obter de Deus uma atenuação, uma dulcificação dos castigos que ele prepara para a humanidade. Não fala propriamente em perdão, ele fala em dulcificação. Mais adiante, a linguagem se torna mais próxima
perdão, por enquanto, ela é muito discreta. Ela fala de dulcificação. Uma dulcificação se apresenta e pede a eles que concorram, que contribuam, e que contribuam de todas as maneiras e a todos os instantes. Depois fala da doença. E é curioso que a doença cai, e dentro de não muito tempo, sobre duas das crianças. Jacinta morre o Francisco. Lúcia, que viria de viver até agora e até quando Deus quiser, Lúcia, pelo contrário, não se fala de doença. Não se fala, portanto, de uma espécie de martírio para sofrer logo. Fala-se de alguma outra coisa misteriosa que depois se compreenderá o que é. É o cumprimento da missão dela, que deve fazê-la sofrer muito, a missão de ser a portadora do segredo de Deus. Desse segredo que os homens não querem ouvir, ou se querem ouvir, querem na esperança de que seja um segredo agradável de ouvir. Porque o homem de hoje só quer saber de coisas agradáveis, não quer saber de outras coisas. Ela tem a incumbência de levar esse segredo incólume até o momento em que seja preciso rasgar. Rasgar o envelope em que o segredo está escrito e ser lido. São problemas para os quais nós não temos resposta. Só teremos em momento oportuno. Mas fica ali à mostra esta ideia que é preciso uma grande penitência para reparar os pecados dos homens. Eu pergunto, para nós, no que consiste essa penitência? Se os senhores prestarem atenção em torno de si, e os senhores é no plural, que naturalmente envolve também as senhoras, e portanto significa os senhores e as senhoras, se prestarem atenção em torno de si, vão notar o seguinte, que se os senhores, em todos os momentos, procederem de um modo completamente reto, em pouco tempo se notará que são católicos. Não que são católicos de água de barrela, desses que se encontram à saída das missas, com as famílias trajadas indecentemente, eles próprios com as roupas esportivas que degradam a natureza humana, porque são esportivas de um modo degradante. Não porque são esportivas, mas porque são de um modo degradante. Saem do Santo Sacrifício, onde se aproximaram da mesa eucarística nesses trajes inconvenientes, e saem e lá vão com um jeito de jejum, arrastando, se pichando pelas delícias da vida de um dominguinho morno. Não é desses que eu quero falar. Esses aí pertencem a outra grei. Eu quero falar de outra coisa. Por toda parte onde os senhores se manifestarem católicos declarados, os senhores vão encontrar gente que lhes será inimiga. Alguns serão inimigos ostensivos. Então dizem alguma coisa na hora. Eu não acho. Por exemplo, o quê? Eu proíbo meus filhos de assistirem a televisão. Uma senhora diz, não diga, coitadinhos, já tão pequenininhos e uma proibição? Mas a proibição é para deles. Não, coitadinhos, eles são inocentinhos. Eu não penso assim de meus filhinhos. Eu penso que eles são tão inocentinhos que podem ver qualquer coisa. E por isso não privo a eles desse prazer. O que quer dizer, de modo viperino, o seguinte: seus filhos podem ser ruins, os meus são uns anjinhos. E como são anjinhos, os anjos não são assim, eles gostam de ver cenas de crime, gostam de ver cenas de imoralidade, se distraem em ver tudo aquilo que não deve ser visto e não sentem a mínima atração. Os seus não, são os vermezinhos ruins, eles veem qualquer coisa ruim, já se atiçam. Mas eu sou a mãe boa e feliz, e tenho os filhos bonzinhos que não precisam de reprimenda. E
O que vale dizer? Você é ruim, atrasada, rançosa, enquanto eu sou boa, sou liberal e sou aleijada. Felizes os filhos que têm uma mãe como eu, infelizes os filhos que têm uma mãe como você. Isto é o fundo do dito. Quando os senhores quiserem, durante a noite, fazer seu exame de consciência, procurem quantas vezes enfrentaram assim a revolução, oferecendo a Nosso Senhor, por meio de Nossa Senhora, sem cujo intermédio nada chega a Ele que lhe agrade, por meio de Nosso Senhor, por meio de Nossa Senhora, quer dizer, oferecemos ou não oferecemos o sacrifício de, em todas as ocasiões em que encontramos o demônio encastelado atrás de um pretexto, nós dispararmos o tiro no pretexto e nele. Quer dizer, o que é o tiro? É a nossa resposta. Na resposta polida, mas inteligente, que vara mesmo, e que ajuda a fazer afugentar o adversário. Terceira aparição. Logo que aí chegamos, de joelhos, com os rostos em terra, começamos a repetir a oração do anjo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, etc. Não sei quantas vezes tínhamos repetido esta oração, quando vemos que sobre nós brilha uma luz desconhecida. Erguemo-nos para ver o que se passava e vemos o anjo trazendo na mão esquerda um cálice e suspensa sobre ele uma hóstia, da qual caíam dentro do cálice algumas gotas de sangue. Que o precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixando o cálice e a hóstia suspensos no ar, prostrou-se em terra junto de nós e repetiu 3 vezes a oração. Santíssima Trindade, Padre, Filho, Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrifícios da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido. E pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do coração imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Depois, levantando-se, tomou de novo na mão o cálice e a hóstia, e deu a hóstia a mim, e o que continha o cálice, deu a beber a Jacinta e ao Francisco, dizendo ao mesmo tempo: tomai e bebei o corpo e o sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus. De novo se prostrou em terra e repetiu conosco mais 3 vezes a mesma oração. Santíssima Trindade, etc. E desapareceu. Levados pela força do sobrenatural que nos envolvia, imitávamos o anjo em tudo, isto é, prostrando-nos como ele e repetindo as orações que ele dizia. A força da presença de Deus era tão intensa que nos absorvia e aniquilava quase por completo. Parecia privar-nos até do uso dos sentidos corporais por um grande espaço de tempo. Nesses dias, fazíamos as ações materiais como que levados por esse mesmo ser sobrenatural que a isso nos impelia.
A paz e a felicidade que sentíamos era grande, mas só íntima, completamente concentrada a alma em Deus. O abatimento físico que nos prostrava também era grande. Está terminada a descrição desta coisa sublime, que é a preparação feita por um anjo de 3 almas incumbidas de uma missão profética para o mundo contemporâneo. Ele preparou por esta forma, dizendo essas coisas, aparecendo desta maneira, e ele mesmo, por missão divina, deu a comunhão, a primeira comunhão, essas almas inocentes. Está indicado por essa forma qual é o caminho pelo qual as almas devem preparar-se para a vida eucarística. Devem preparar-se para a vida eucarística todos os dias, preparando-se pela ideia do sofrimento, pela ideia da luta. Pela luta, não é só pela ideia, mas é pela luta efetivamente realizada. Pelo que eu chamaria de corpo a corpo, invencível contra a revolução. Se em todos os lugares do mundo onde se ama a Deus se faz por toda parte isto contra a revolução, é desse perfume desse sacrifício oferecido. Tem gente de Deus um bom odor tal que a contra-revolução pode vencer. E então o que se resta para nós é ver depois Nossa Senhora o que tem que recomendar a essas almas. Aparições da Santíssima Virgem. Primeira aparição, 13 de maio de 1917. Brincavam os 3 videntes na cova da Iria, quando observaram 2 clarões como de relâmpagos, após os quais viram a Mãe de Deus sobre a azinheira. Era, aspas, uma senhora vestida de branco, mais brilhante que o sol, espargindo luz mais clara e intensa que um copo de cristal cheio de água cristalina, atravessado pelos raios do sol mais ardente. Descreve Lúcia. Sua face, indescritivelmente bela, não era nem triste nem alegre, mas séria, com ar de suave censura. As mãos juntas como a rezar, apoiadas no peito e voltadas para cima. Da mão direita pendia um rosário. As vestes pareciam feitas só de luz. A túnica era branca e branco o manto orlado de ouro que cobria a cabeça da Virgem e lhe descia aos pés. Não se lhe viam os cabelos e as orelhas. Os traços da fisionomia, Lúcia nunca pôde descrevê-los, pois foi-lhe impossível fitar o rosto celestial que ofuscava. Os videntes estavam tão perto de Nossa Senhora, a 1,5 metros de distância. Imaginem 1,5 metros de Nossa Senhora. Os senhores não acham extraordinário 1,5 metros de Nossa Senhora? Tá bem, e Nosso Senhor dentro de nós todo dia. Se pensássemos nisso na hora da comunhão. Os videntes estavam tão perto de Nossa Senhora, a 1,5 metros de distância, mais ou menos, que ficavam dentro da luz que a cercava ou que ela espargia. O colóquio desenvolveu-se da seguinte maneira. Seria talvez melhor, apesar da pressa em que estamos, de dizer uma palavra de comentário sobre isso que se poderia chamar, em francês, mise-en-scène, da encenação, quer dizer, do cenário que Nossa Senhora compôs para aparecer adequadamente dentro dele.
tudo é branco, tudo é alvo. De maneira que está dito, de todos os modos possíveis, pureza. Ela é a Virgem das Virgens, ela é pura, ela, segundo o Ave Maria Stella, se tornou porta do céu, permanecendo sempre virgem. Quer dizer, por ela penetrou no mundo Cristo Nosso Senhor, descido do céu, e a virgindade dela não foi tingida em absolutamente nada. Então, pura completamente, querendo atrair pela pureza, querendo encantar pela pureza. Vocês vejam bem, então, como são os... Eu prometi comentários colaterais. Eu estou fazendo os comentários colaterais. Como são as táticas de apostolado verdadeiras. Nossa Senhora, querendo aparecer e querendo atrair, ela faz valer a pureza. E faz sentir a beleza da pureza. Nós não devemos cair no erro de vestir coisas duvidosamente impuras e, portanto, positivamente impuras. Nós não devemos vesti-las para atrair, para as pessoas simpatizarem conosco. Não, o apostolado da pureza, para levar as pessoas a serem puras, consiste em mostrar a beleza da pureza. Alguém poderia dizer, mas, doutor Plínio, nós nem reconhecemos o primitivismo desse seu comentário. Então, para os pastorezinhos cândidos da Serra da Iria, nós só se apresentavam na pureza, eles eram puros. Os puros gostam dos puros. Era natural que ela aparecesse para eles pura. Mas, para este mundo impuro, ela deveria, pelo menos, não levantar a questão da pureza. Isso é diferente a interlocução dela com pastorezinhos e a interlocução dela com este oceano de impureza que já é o mundo em 1917, quando ela apareceu e quando ela se queixou da impureza que dominava a Terra. Eu respondo, ela apareceu na cova de Iria, certa de que aquelas crianças a descreveriam como ela estava ali. E, portanto, contariam como tudo nela era branco, tudo nela era alvo, mais alvo do que a neve está descrito. Era alvo, era luminoso. A impureza é cheia de trevas. Ela procura as trevas para fazer mais à vontade a abominação das suas obras. A pureza não, a pureza é uma luz do dia. A pureza correlata com a claridade, correlata com o ar livre, correlata com as coisas que são arejadas. Esta é a pureza. Então, Nossa Senhora falava para um mundo impuro, usando todos os símbolos da pureza. Era para convidar os 3 pastorezinhos só, ou era para que os pastorezinhos contassem os trajes magníficos e suntuosos de pureza que ela usou. Pureza que era feita de luz. Nossa Senhora, por assim dizer, estava vestida de luz. Lembra o elogio que Nosso Senhor fez dos lírios de Salomão? Nem todos os lírios do campo, nem todos o Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como lírios do campo. Ninguém, em toda a sua glória, se vestiu como Nossa Senhora, vestida de luz. O colóquio desenvolveu-se da seguinte maneira: não tenhais medo, eu não vos faço mal. Donde é vós-me-sê? Então, a pergunta primitiva. Primeiro tratando nosso fé de vosso-me-sê o tempo inteiro. Depois, de onde é vosso-me-sê? Eu não estava vendo que era mãe de Deus? Sou do céu. E Nossa Senhora ergueu a mão para apontar o céu. É a resposta que nós devemos dar aos impuros, aos inimigos da contra-revolução. Se nos perguntarem, mas você do que é? Dizer, sou do céu. E que é que vós-me-sê me quer?
Vim para vos pedir que venhais aqui 6 meses seguidos, no dia 13, a esta mesma hora. Depois vos direi quem sou e o que quero. Depois voltarei ainda aqui uma 7ª vez. 2 pequenos comentários ainda do tópico anterior. Está escrito aí que o lado de dentro do vestido de Nossa Senhora era dourado. Eu não conheço uma imagem de Nossa Senhora onde o lado de dentro, que se vê alguma coisa do lado de dentro do véu, aparece dourado. Eu não sei por que isto. Era uma coisa para insistir que tudo seja como ela absolutamente fez. E se ela quis que um pouco de ouro aparecesse, não foi para que se compreendesse que o ouro não tem melhor emprego do que no culto a ela, nas coisas católicas. Não há aí um grande ensinamento? Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, em ato de reparação pelos pecados, com que Ele é ofendido, e de súplica pela conversão dos pecadores? Sim, queremos. E depois ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Foi ao pronunciar estas últimas palavras, a graça de Deus, que abriu pela primeira vez as mãos, comunicando-nos, é a irmã Lúcia quem descreve, uma luz tão intensa como que reflexo que dela expedia, que penetravam-nos no peito e no mais íntimo da alma, e faziam-nos ver a nós mesmos em Deus, que era essa luz mais claramente do que nós vemos no melhor dos espelhos. Então, por um impulso íntimo, também comunicado, caímos de joelhos e repetimos intimamente: ó Santíssima Trindade, eu vos adoro, meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. Passados os primeiros momentos, Nossa Senhora acrescentou: rezem o terço todos os dias para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra. Em seguida, descreve a irmã Lúcia, começou a elevar-se serenamente, subindo em direção ao nascente, até desaparecer na imensidade da distância. A luz que a circundava ia como que abrindo um caminho no cerrado dos astros. É difícil fazer um comentário ao esplendor desse contato. Os senhores viram Nossa Senhora, em que momento, em certos momentos, abre os braços, num gesto, que é um gesto nobre, sem dúvida, mas familiar a quem conversa. Mas no momento que ela abre os braços, emite uma luz, uma claridade extraordinária. E se entendi bem o texto, elas se sentiam como que sugadas por essa luz para dentro da luz. E esta luz mais intensa que estava para dentro da luz, se eu entendi bem o texto, era o próprio Deus. Quer dizer, ela por um gesto da mão teria aberto o caminho do céu. E até hoje não se consegue chegar onde está Deus, onde chega ela, porque ela é ela. Ali chegam os 3 meninos, entraram, inundados por essa luz. Pode haver uma coisa mais bela, mais admirável, mas vem a compensação. Ela descreve tudo quanto eles vão ter que sofrer. E ela é muito mais positiva do que o anjo. Ela distribui muito mais graças, as graças que jorram sobre as crianças
são mais abundantes, mas elas tornam muito mais claro que, em última análise, não está dito assim, mas a impressão que fica no espírito de quem lê, que elas vão ter que sofrer tudo aquilo que pessoas nas condições dela podem sofrer. Quer dizer, elas vão ser cálices cheios de dor. É esse cálice cheio de dor que é oferecido como um cálice cheio de aroma, de perfume magnífico ao próprio Deus para reparar os pecadores. Agora, vejam que importância Deus dá à reparação de 3 crianças. Que importância, que valor Deus dá à reparação de todas as almas que estão aqui. E se todos nós oferecemos aquilo que nos faz sofrer, se todos nós oferecemos a ela, para por meio dela ser dado a Deus, que magnífico combate da contra-revolução. Então, lembre-se bem, eu costumo dizer algo que eu tomo a liberdade de lembrar aqui, porque muitos o terão ouvido de mim. Para trabalhar pela causa católica e rezar há muitos. Simplesmente para rezar há menos do que para trabalhar. Para sofrer, rezar e trabalhar é o que há menos. Ainda que seja só para sofrer, a palavra dor deixa o homem espavorido. E é o próprio sinal da alma chamada por Deus. É aquela alma que, diante do sinal da cruz, não foge, mas se aproxima para beijar. Quer dizer, os que não mereceriam sofrer, mas sofrem, combatem, e combatem um bom combate, de espada em punho, contra os que não teriam direito a não sofrer, mas não sofrem. Esses são espadagados e são humilhados, e são derrotados na perspectiva última da luta da revolução contra a revolução. Sofrer é vencer. Rezar é vencer. Trabalhar é vencer. Mas dos 3 caminhos da vitória, o mais glorioso é o caminho da dor. No momento que eu estou falando, se houvesse tempo, eu aconselharia que fizéssemos nada mais do que 3 minutos de silêncio, para que cada um pensasse na coisa que mais lhe dói no momento e dissesse: isto, meu Deus, pelas mãos de Maria eu vos ofereço. Essa dor eu quero. De tal maneira isto é bom. Mas vamos andando. Segunda aparição, 13 de junho de 1917. Antes da segunda aparição, os videntes notaram novamente um clarão a que chamavam relâmpago, mas que não era propriamente tal, e sim o reflexo de uma luz que se aproximava. Alguns dos espectadores, que em número de aproximadamente 50, tinham acorrido ao local, notaram que a luz do sol se obscureceu durante os minutos que se seguiram ao início do colóquio. Outros disseram que o topo da azinheira, coberto de brotos, pareceu curvar-se como sob um peso um momento antes de Lúcia falar. Durante o colóquio de Nossa Senhora com os videntes, alguns ouviram um sussurro como se fosse o zumbido de uma abelha. Vós Missê, que me quer? Quero que venhais aqui no dia 13 do mês que vem, que rezeis o terço todos os dias e que aprendais a ler. Depois direi o que quero. Lúcia pediu a cura de uma pessoa doente. Se converter, curar-se-á durante o ano. Queria pedir-lhe para nos levar para o céu. Sim, à Jacinta e ao Francisco levo-os em breve. Mas tu,
ficas cá mais algum tempo. Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. A quem a abraçar, prometo a salvação. E serão queridas de Deus estas almas, como flores postas por mim a adornar o seu trono. Fico cá sozinha? Não, filha. E tu sofres muito? Não desanimes. Eu nunca te deixarei. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Foi no momento que disse estas últimas palavras, conta a irmã Lúcia, que abriu as mãos e nos comunicou pela segunda vez o reflexo dessa luz intensa. Nela nos víamos como que submergidos em Deus. A Jacinta e o Francisco pareciam estar na parte dessa luz que se levava para o céu e eu na que se espargia sobre a terra. À frente da palma da mão direita de Nossa Senhora estava um coração cercado de espinhos que pareciam estar nele cravados. Compreendemos que era o Imaculado Coração de Maria, ultrajado pelos pecados da humanidade, que queria reparação. Esse trecho é naturalmente dos culminantes das aparições. Eles não comporta comentários, ele se comenta por si mesmo. Eu vou comentar deles apenas coisas pequenas que talvez escapem a atenção de um observador menos meticuloso. A primeira coisa que chama atenção aí é o que Nossa Senhora diz da devoção ao Imaculado Coração dela. Ela promete formalmente o céu a quem praticar essa devoção. Isso está dito aí formalmente. Não sei, é interessante ler. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. A quem a abraçar, prometo a salvação. Categórico. A quem abraçar a devoção ao Imaculado Coração dela, ela promete a salvação. Mas essa promessa é feita a Lúcia, é feita a Jacinto, Francisco, mas é feita para a humanidade inteira. É feita para nós. É feita para aqueles que ao longo dos anos tomassem conhecimento, aqueles milhões de pessoas que tomassem conhecimento dos livros do Dr. Borelli e daí para frente, onde essa promessa está. Onde quer que essa promessa recue pela terra, essa promessa está feita. Está feita, por exemplo, nesse momento, mais uma vez, a todos os senhores que estão lendo isso. Mas então, corramos. Vamos desde logo dizer que nós aceitamos. É ela que promete. Se ela nos prometesse, se ela pedisse de nós uma promessa, mas não é. Ela pede muito menos. Se fizerem, eu darei. Se não fizerem, não quer dizer que eu não vos quererei. Mas quanto mais vos quererei, se fizeres uso, se for obsequiá-los, em aproveitar esta promessa do meu Imaculado Coração. Vinde. Agora nós ficamos sentados? Tanta gente toma uma atitude assim, dizem promessas dessas. Promessa do Sagrado Coração de Jesus, das 9 sextas-feiras, promessa dos escapulares do Carmo, de ser tirado dos fogos do purgatório no primeiro sábado. Promessas magníficas com que Nossa Senhora parece que se empenha em multiplicar os meios de nos atrair para o céu. Agora vejam que linda comparação de Nossa Senhora. As almas que fizerem isto
ela colocará no céu, no trono, junto a Deus, como uma senhora coloca os flores no altar, junto ao próprio Santíssimo Sacramento. É uma beleza imaginar a nossa alma colocada como uma flor, junto a Deus no céu, mas haverá uma coisa comparável a essa? Mas as pessoas ouvem falar disso e passam. Não me levem a mal, sobre isso eu faço uma pequena insistência. Vamos adiante. Terceira aparição, 13 de julho de 1917. Audácia, terceira aparição. Uma nuvenzinha acinzentada pairou sobre a azinheira. O sol se ofuscou. Uma maragem fresca soprou sobre a serra, apesar de se estar no pinho do verão. O senhor Marto, pai de Jacinta e Francisco, que assim o refere, disse que havia também um sussurro como o de moscas num cântaro vazio. Os videntes viram Nossa Senhora sobre a carrasqueira. Continuem a vir aqui todos os meses. Em outubro direi quem sou e o que quero. E farei um milagre que todos hão de ver para acreditarem. Lúcia apresenta então uma série de pedidos de conversões, curas e outras graças. Depois, Nossa Senhora prosseguiu: sacrificai-vos pelos pecadores, e dizei muitas vezes, e em especial sempre que fizerdes algum sacrifício: ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Primeira parte do segredo: a visão do inferno. Eu me lembro que uma vez eu propus a seguinte reflexão a um bispo. Eu disse a ele: senhor bispo, é verdade que todas as coisas que existem, que a gente vê no universo, são criaturas de Deus. Ele disse: é verdade. Eu disse: então é verdade que também que tudo quanto existe no céu, na terra, no inferno, é criatura de Deus. Ele disse: é verdade. Eu disse: mas então o inferno é uma criatura de Deus. Ele disse: é verdade, Deus criou o inferno. Eu disse: mas ele criou o inferno e ele criou tudo aquilo por onde o inferno atormenta e causa horror. Porque se tudo é criatura de Deus e há no inferno, por exemplo, brasas, calores, fatores que provocam o calor, coisas que provocam a dor de todas as maneiras possíveis. Santa Teresa de Jesus, a grande Santa Teresa de Jesus, a mística incomparável, ela teve uma visão em que Deus lhe mostrou qual era o inferno para onde ela iria se ela não tivesse sido fiel. E levou para uma espécie de sepultura, fez entrar no inferno, numa espécie de sepultura, onde ela usou para dentro da sepultura e havia uma espécie de instrumento preso assim, de maneira formada duas tábuas. E cada uma dessas tábuas era toda revestida de pontas fundas, de maneira que quando a tábua se fechava, as pontas quase coincidiam, mas não coincidiam. Ela deveria ficar por toda a eternidade dobrada em dois, sem nunca isto se abrir, e furada em todas as direções por esses buracos. Posta nesta sepultura, sem ver nada, liquidada ali, e com os calores todos do inferno soprando sobre ela. Isso era a grande Santa Teresa, se ela não tivesse correspondido à graça. Os senhores percebem a coisa tremenda. Eu disse: então,
se deve dizer que o céu, o inferno, é uma câmara de tortura criada e ideada, criada por Deus, e que tudo quanto se move, em última análise, tem Deus por motor primeiro, tudo aquilo que no inferno se move tem Deus como motor primeiro. Esse movimento de todas essas coisas provém continuamente da ação de Deus que faz aquilo tudo mover-se dentro do inferno. Ele me disse a verdade. Então aí fica o mais tremendo do inferno, é que é Deus que está querendo aquilo. Deus fez, Deus mantém aquilo na existência, Deus mantém no movimento e ouve o gemido de toda esta multidão de réprobos e não tem pena. Não tem pena. Pelo contrário, é um dos elementos da felicidade dele, é conhecer e produzir o sofrimento daquela gente. Eu não quis levar a coisa mais longe, porque era um bispo, mas eu gostaria de perguntar a ele, mas por que então nunca se prega isto? Porque se isto é verdade, deve dizer. E se isso não é de verdade, deve ser combatido. Mas fazer o silêncio sobre essa coisa tremenda, isso é que não se compreende. Porque quanta gente será que, se ouvir isso, não vai para o inferno? Porque terá medo de ir para o inferno. E se não ouvir, irá para o inferno. Quanto mais gente ouvir isto, tanto mais menor será o número dos que forem para o inferno. Pelo contrário, quanto mais pessoas for sonegada esta verdade, tanto maior é o número dos que vão para o inferno. E muitos estão no inferno porque houve gente que teve deles uma falsa pena e não contou para eles como era o inferno. Nossa Senhora, com uma mensagem para o mundo em que tudo devia ser levado ao conhecimento do mundo inteiro e em que queria produzir a salvação dos pecadores, ela contou, ela fez ver aos 3 pequenos videntes esse inferno. E isto era para que eles fizessem, os pecadores do mundo inteiro, conhecer isto e tremer até o fundo dos seus ossos de pânico do inferno. E isso se encontram tão difícil de haver gente que tenha coragem de dizer isso. Agora, por quê? É fácil compreender. Se houver um pregador que vai, hoje não há mais púlpitos, mas que vai, onde os padres pregam o seu sermão, que se junta ao Evangelho, e diz ali, meus queridos filhos, hoje é domingo, veja que lindo e ensolarado domingo, que imagem da bondade de Deus. Como Deus é bom em vos fazer ver assim a bondade dele e vos atrair para o céu. Quanto Deus premiará as vossas virtudes, etc, etc. Nenhuma palavra para o inferno, eles seguirão o contrário do que fez Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora disse coisas magníficas sobre o céu nesse conjunto das aparições. Não se poderia fazer mais para deixar o céu atraente do que tudo quanto Nossa Senhora mostrou de si, que é uma síntese de todos os esplendores e belezas do céu, do que Nossa Senhora, enfim, de tudo quanto ela fez para atrair pela doçura as almas para o céu. Mas, atendam bem, há também a justiça de Deus. A cólera de Deus. E esta está preparada também para quem não der importância aos carinhos da bondade de Deus. E agora vejam qual é. E vem a coisa representada. Nossa Senhora quis que o mundo inteiro tomasse conhecimento dessa manifestação do terror do inferno. Será que o mundo inteiro tomou? Ou será que passaram por cima dessa pregação como gato por brasa?
Mas que pecado em a gente se dizer apóstolo de Fátima e não contar isso. É uma coisa que a gente deveria saber de cor. E quando fizesse apostolado sobre Fátima, de repente soltar essa. Se não, eu não acredito, isso tá bom. Se você não acredita, ouça o que houve. Se não acreditar, você depois vai me explicar como. Mas o inferno é assim, assim, e vem essa descrição. Como outras descrições do inferno que há, dadas para os santos, etc. E então nós podemos compreender a utilidade enorme, eu digo mais, a indispensabilidade da pregação do inferno. E, portanto, também de uma referência ardente ao inferno no nosso apostolado. Segunda parte do segredo. O anúncio do castigo e dos meios para evitá-lo. Assustados, pois, e como que a pedir socorro, os videntes levantaram os olhos para Nossa Senhora, que lhes disse com bondade e tristeza: Vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para a salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Se fizerem o que vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI começará outra pior. Quando virdes uma noite iluminada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá de que vai punir o mundo de seus crimes por meio da guerra, da fome e de perseguições à Igreja e ao Santo Padre. Para impedir, virei pedir a consagração da Rússia ao meu imaculado coração e a comunhão reparadora dos primeiros sábados. Se atenderem a meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados. O Santo Padre terá muito que sofrer. Várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. O Santo Padre consagrar-me-á a Rússia, que se converterá, e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Em Portugal se conservará sempre o dogma da fé. Isto não o digais a ninguém. Ao Francisco, sim, podeis dizê-lo. Passados instantes, quando rezais o terço, dizei depois de cada mistério: Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as alminhas todas para o céu, principalmente aquelas que mais precisarem. Aí veria, Senhor, a sexta e última aparição. Como das outras vezes, os videntes notaram o reflexo de uma luz e em seguida Nossa Senhora sobre a carrasqueira. Que é que vós me quer? Quero dizer-te que façam aqui uma capela em minha honra, que sou a Senhora do Rosário, que continue sempre a rezar o terço todos os dias. A guerra vai acabar e os militares voltarão em breve para suas casas. Em seguida, abrindo as mãos, Nossa Senhora fê-las refletir no sol e, enquanto se elevava, continuava o reflexo de sua própria luz a projetar-se no sol. Lúcia, nesse momento, exclamou: Olhem para o sol!
desaparecida Nossa Senhora na imensa distância do firmamento. As nuvens se entreabriram, deixando ver o sol como um imenso disco de prata. Brilhava com intensidade jamais vista, mas não cegava. Isto durou apenas um instante. A imensa bola começou a bailar. Qual gigantesca roda de fogo, o sol girava rapidamente. Parou por certo tempo para recomeçar em seguida a girar sobre si mesmo vertiginosamente. Depois seus bordos tornaram-se escarlates e deslizou no céu como um redemoinho, espargindo chamas vermelhas de fogo. Essa luz refletia-se no solo, nas árvores, nos arbustos, nas próprias faces das pessoas e nas roupas, tomando tonalidades brilhantes e diferentes cores. Animado 3 vezes de um movimento louco, o globo de fogo pareceu tremer, sacudir-se e precipitar-se em zigue-zague sobre a multidão aterrorizada. Durou tudo uns 10 minutos. Finalmente, o sol voltou em zigue-zague para o ponto de onde se tinha precipitado, ficando novamente tranquilo e brilhante, com o mesmo fulgor de todos os dias. O ciclo das aparições havia terminado. Muitas pessoas notaram que suas roupas, ensopadas pela chuva, tinham secado subitamente. O milagre do sol foi observado também por numerosas testemunhas situadas fora do local das aparições até 40 quilômetros de distância. Como encerrar isto? De todos os modos, vamos ter que confiar muito em Nossa Senhora para compreendermos que o fim da vitória é dela e que, portanto, nossa confiança nela, não tendo limite, nas piores situações, devemos cantar Glória in excelsis Deo e devemos cantar Magnificat, porque confiando nela, sabemos que no fim ela vencerá.